Saudações, professor Tiago, e a todos os inscritos do canal. Meu nome é Renato e sou estudante de mestrado do ITA. E venho aqui apresentar meu trabalho final da disciplina de Introdução ao Processos de Otimização utilizando técnicas de inteligência artificial. A agenda da apresentação é dividida da seguinte maneira. Foi falado sobre o bioma amazônico e os seus desafios, os projetos e sensoramento remoto, quais são as técnicas usadas, descrição do problema, metodologia do projeto, que já existe, já está em atuação, abordagem de otimização, a que foi usada e a que está sendo implementada, resultados obtidos e conclusão. O bioma amazônico é um dos biomas mais ricos e importantes que temos no planeta. Aqui no Brasil é por volta de 10% da biodiversidade global. E ele tem uma alta prioridade, uma importância muito grande para o planeta Terra. Porém, existem desmatamentos e operações ilegais para a exploração de recursos, ouro, por exemplo, né? E existe, nesse caso, a necessidade de ser feito um monitoramento extensivo em cima desse bioma, em cima de toda essa região. Hoje é feito através de sensoramento remoto, com algumas técnicas, né? E também geoprocessamento. Eles fazem mapas sistêmicos, né, de toda a cobertura das terras, né, pelo local. O desafio é fazer o monitoramento da Amazônia. Tá? Porém, ele tem uma vasta extensão territorial. Cobertura do solo, tem muitas árvores, é uma região muito densa de florestas, né? E tem uma forte presença de nuvens e fumaça, devido às queimadas que existem hoje. Isso daí limita os sensores ópticos, que são do sensoramento remoto, que é a prática normal que é utilizada. Em cima disso foi visto que existe o sensor SAR, que é o Synthetic Aperture Radar. Ele permite uma observação mais contínua, digamos assim, tanto durante o dia quanto durante a noite. E para isso existem diversas constelações de radares, de satélites, né, que possuem esse radar. Então, como exemplo, tem o Sentinel, TerraSAR, Cosmos, o ALOS, o ICI, que é usado inclusive no projeto em questão, que iremos conversar. E eles oferecem capacidades complementares, né? Tem múltiplas configurações, bandas. Aqui na figura abaixo, à esquerda, tem a zona de Manaus, né? O rio Amazônica, ali o Amazon River, fica do lado direito, acima da imagem. E é possível ver uma região muito forte de fumaça devido às queimadas e algumas nuvens, né? Imagina isso durante um período de chuvas fortes. No mapa à direita é possível ver a região amazônica e é o recorte de uma parte desse mapa, onde é pego um pedacinho dele, que seria essa figura ao lado direito, e é possível ver o contorno do rio e algumas silhuetas geográficas da região. E pensando nesse monitoramento, o Instituto de Estudos Avançados, IAV, criou o projeto PENSE, que é um projeto para fazer o planejamento de emprego de sistemas espaciais. Então, tudo isso relacionado aos satélites, à aquisição de dados, esse projeto ele faz. Inclusive, ele gera um modelo matemático para pegar todas essas informações e poder apresentar de uma forma mais organizada, né? Mais fácil de estar sendo observado e monitorado. O projeto ele foca exatamente nas constelações de satélites observados da Terra. Então, ele vai maximizar os alvos prioritários, respeitando restrições operacionais. SAR é o radar de abertura sintética. Ele é um sensor, ele opera independente das condições de tempo e iluminação e permite que esse monitoramento seja contínuo. Então, pode monitorar durante uma chuva, durante
momento de queimada, com muita fumaça, pode ser à noite, pode ser durante o dia. Ele sempre vai estar pegando as informações necessárias para o monitoramento. Essas imagens são criadas a partir de uma reação de pulso de energia emitido com estruturas físicas. Como na imagem abaixo, está sendo emitido uma frequência desse sinal na copa das árvores e esse sinal ele reflete novamente para o satélite. O que quer dizer abertura sintética? A abertura sintética ele permite que uma antena menor receba uma sequência de aquisições e que essa combinação simule uma antena muito maior. Então, para uma frequência de um C-band, que é mais ou menos 6 centímetros, ele vai monitorar mais ou menos uma faixa de 10 a 15 metros em solo. Se fosse usar uma antena tamanho normal, seria uma antena gigantesca, de mais de 4.000 metros. Então, essa abertura sintética realmente é uma antena menor que simula essas antenas muito maiores. A constelação de satélites. Como devemos analisá-la? Ela deve ser formada por satélites equipados com essa tecnologia SAR, né, e que forneçam imagens de alta qualidade. No caso da figura ao lado, ela mostra um satélite da ICI, uma versão 4, se não me engano. Esse satélite ele tem que ter requisitos específicos, tem uma boa resolução, uma frequência de revisita, normalmente com empresas comerciais, essa revisita é feita diariamente, várias vezes diariamente. Número de satélites na constelação é importante, quanto maior os satélites, mais número de satélites, maior o requisito de revisita, essa frequência. Capacidade de penetração das nuvens é importante. Ele está equipado, por exemplo, com quais frequências, quais bandas SAR ele está equipado. E uma cobertura geográfica oferecida por cada sistema. Então, ele pode ter, de repente, muitos satélites da constelação, ter uma frequência de visita excepcional, porém, ele não passa na área geográfica que eu preciso. Então, o objetivo é verificar a constelação ou a combinação de constelações que atendam aos requisitos. Problema de cobertura. O objetivo aqui é resolver um problema de otimização. Então, para isso, nós temos a área de interesse, o que eu quero monitorar, e um subconjunto de faixas de cobertura, que são as passagens. Né? Conforme o satélite passa, ele gera essas faixas conforme mostra a figura ao lado. Porém, o desafio ele é combinatório. Os testes são feitos com 702 passagens pré-estabelecidas e com uma área já escolhida, uma área própria de cobertura. O desafio qual é? É eu aumentar o máximo essa área de cobertura com o menor custo, ou seja, o menor número de passagens de satélite. A natureza do problema é a variação do clássico set cover problem, onde é necessário escolher um número de subconjuntos, o menor possível, para cobrir o universo inteiro, para fazer maior número de cobertura. E a metodologia simplificada do projeto PENSE, nós temos o quê? Análise da constelação. Temos várias constelações, vários satélites, que trazem passagens, que geram passagens em diversas áreas. Só que eu tenho que selecionar qual é a área que eu quero monitorar. Pegando essas duas informações, eu entro com um algoritmo de otimização. Esse algoritmo ele vai fazer essa análise combinatória de todas as passagens, que já vem com várias informações, de onde ele está passando, junto com a área de interesse. E eu consigo selecionar as passagens que eu preciso para mim fazer a cobertura dessa área de interesse. E aqui qual é o foco do projeto?
é trabalhar exatamente com o algoritmo de otimização. Então, o que é o algoritmo de otimização? São métodos e procedimentos matemáticos computacionais para encontrar melhores soluções para tipos de problemas diferentes. Então, eu posso tanto maximizar o problema quanto minimizar o problema. Então, eu posso usá-los para quê? Para aumentar a eficiência, eliminando etapas desnecessárias do processo, por exemplo, reduzir custos, melhorar decisões, escolhendo a melhor opção entre diversas alternativas, otimizar sistemas, elevando desempenho, produtividade. Neste caso aqui, queremos reduzir custo. Então, eu tenho que aumentar uma área de cobertura e diminuir o número de passagens, que isso gera um custo para o projeto. A figura ao lado ela mostra uma figura muito conhecida, inclusive, onde ele mostra ótimos locais, pontos onde tem pontos muito bons, ótimos, e um ótimo global. Então, uma figura muito conhecida, muito usada para fazer essa análise de algoritmos e de otimização. E aqui nós usamos metaheurísticas, que são estratégias aplicadas para encontrar soluções e problemas, cujo domínio é significativamente amplo. Então, quanto maior o problema, mais difícil ele é de resolver. As metaheurísticas mais clássicas foram inspiradas em metáforas biológicas, como essa figura mostra, colônia de formigas, bando de pássaros, enxame de abelhas, cardumes de peixes, enfim, existem diversas metaheurísticas, né? Essas não fazem um uso de gradientes de função, nesse caso. Bem, o projeto PENSE, ele fez uma abordagem via algoritmos genéticos. Essa abordagem ela é usada até o momento, está sendo estudada, está sendo ainda desenvolvida. Avançaram muito no projeto, nessa otimização. Colocaram redes neurais para ajudar a fazer essa otimização, porque o intuito deles é chegar a 100% de cobertura com o menor número de passagens possíveis. Então, essa é uma metaheurística que busca selecionar subconjuntos de passagens, evoluindo uma população de soluções. Essa abordagem é válida, como falei, e funcional atualmente. E foi usada como baseline para novos estudos de otimização. Qual foi a transição? Então, o IAV idealizou o projeto PENSE. O projeto PENSE foi lançado e foi feito vários artigos. Um deles foi o baseline que foi passado para mim e para outros estudantes de mestrado e doutorado. E a intenção era usar esse baseline como uma forma de avançar para outras metaheurísticas. No meu caso, eu escolhi o metaheurística PSO. Eu desenvolvi ela, foi até o janeiro agora de 2025. O que é o PSO? A otimização por enxame de partículas. É um algoritmo inspirado em comportamento social de animais que vivem em bandos. E como eles se cooperam para encontrar recursos. Então, por que foi escolhido o PSO? Então, como eu falei, foi uma proposta de trabalho inicial, passada aos estudantes, para investigar novas metaheurísticas, outras alternativas para o problema de cobertura diária do projeto PENSE. Então, eu escolhi o PSO pela similaridade dele com o algoritmo genético. Então, são metaheurísticas baseadas em populações, iniciam com uma população aleatória de soluções, utilizam uma função de aptidão para avaliar cada indivíduo, buscam um ótimo local, possuem critérios de paradas bem definidas, porém eles não garantem o sucesso 100% da otimização. Mas eles fazem uma ótima exploração no espaço de busca.
diferenças entre o PSO e o algoritmo genético. Então, o enxame de partículas, no caso, ele vê voos de pássaros, por exemplo, num espaço de busca, onde ele tem uma velocidade interna e memória. Então, conforme ele vai encontrando ótimos, ele vai memorizando essas informações e ele usa esses parâmetros, né, do melhor indivíduo da vizinhança e vai retransmitindo essas informações. Então ele não começa do zero, ele sempre vai evoluindo, sabendo que ele já encontrou algo melhor. Então ele sempre está evoluindo. E uma coisa interessante é que ele utiliza valores reais. Tá? Vamos falar sobre isso mais para frente. Já o algoritmo genético é um operador genético, faz seleção, crossover de indivíduos, na verdade seleção de indivíduos e crossover, mais difícil de implementar, tem bastante parâmetros também, como o PSO, só que ele tem mais parâmetros do PSO, ele tem cromossomos que compartilham as informações, é como se fosse o melhor indivíduo da vizinhança, no caso do PSO, e nesse caso ele utiliza valores binários como padrão. O contexto do problema via PSO, ele tem dados representados por shapefiles, onde dentro desses arquivos existem áreas de interesse, como mostra essa figura ao lado direito, que está em verde claro, são áreas de interesse, aqui são 6 áreas de interesse, se eu não me engano, e tem as passagens de satélites. É possível ver dentro dessas áreas de interesse retângulos, indicando que são áreas de passagem de satélite. O problema possui 3 variáveis. Área de cobertura, que é o que nós queremos aumentar, queremos maximizá-las. O número de passagens, que são esses quadrados, né? Esses retângulos espalhados por dentro dessas áreas de interesse, queremos minimizá-los. E tem a sobreposição entre passagens. Nesta figura ficará um pouquinho mais difícil enxergar as sobreposições, mas nós queremos também minimizar as sobreposições. E para fazer tudo isso acontecer, exige um processamento computacional um pouco pesado, digamos assim, milhares de intersecções espaciais. O ambiente de desenvolvimento, estou usando uma plataforma em linguagem Python, no ambiente da Google Colab, onde tem um NVIDIA L4. Também uso CPU desse ambiente. Algumas bibliotecas mais usadas no projeto é o PyTorch, o NumPy, GeoPandas, o Shapely, onde faz o cálculos de geometria, de intersecção, que é bem pesado esses cálculos. MATLAB para gráficos, visualizações, o Pandas para organização de resultados, enfim. A organização de execução dele. O código ele foi dividido em módulos, ele não era modular quando acabei pegando o código no algoritmo genético. Tive que mudar esse código todo para PSU. Então ele faz o carregamento dos shapefiles, ele faz os parâmetros centrais, ele possui um item só de parâmetros, onde eu faço as alterações para que faça os testes. A estrutura do PSO tem uma estrutura bem definida dele, bem estabelecida. Funções objetivo, tem uma área onde faz os cálculos, principalmente os shapefiles, onde estão as funções objetivos. Cálculos geoespaciais, testes de coletas, enfim. A evolução do modelo de otimização PSO, ela tem 2 versões. A versão inicial de janeiro, onde teve uma grande melhoria em relação ao tempo de execução, função objetiva ela era linear, mas ela penalizava muito, sobreposição, rodava somente em CPU, havia diversos gargalos computacionais que não havia identificado antes. E nessa revisão foi refinada, de dezembro agora, o ganho de desempenho aumentou de 5 a 10 vezes, com ajustes das otimizações, implementando o GPU também.
redução de gargalos e melhoria na função objetivo, deixando ela linear e um pouco mais estável. Representação do indivíduo no PSO. Então, cada partícula é um vetor binário. Então, o indivíduo, nesse caso, é uma partícula. E esse vetor binário ele contém zeros e uns. Então, isso representa a solução. Então, dentro desse vetor, eu tenho 702 posições que representam as chamadas passagens de satélite. Conforme a figura ao lado mostra, são faixas verdes escuras, né, que estão cortando as áreas de interesse, que são essas áreas cinzas. E a intenção é que eu cubra todas essas áreas cinzas com o menor número de passagens verdes possíveis, passagens de satélites. Dentro desse vetor, ele é binário, certo? Contém zeros e uns, sendo 1 passagem selecionada e 0 uma passagem descartada ou vazia. Então, o número de partículas seria a quantidade de partículas na exploração de novas soluções. É um número que a gente consegue setar. Posso usar 50, 100. Quanto maior o número de partículas, quanto maior o número de interações, que são as interações de todas as partículas dessa população, que cada uma possui velocidades diferentes, posicionamentos diferentes em todo o espaço, e elas saem procurando novas soluções. Quanto mais eu aumento essa numeração, mais processo eu tenho, mais processamento eu tenho, mais lento fica o meu sistema. Número de execuções é importante porque é uma repetição de cada evento desse, de cada, partícula, interações, cada busca que é feito. Então, ele faz o processo por completo. Normalmente é usado de 15 a 20. Essa última, vou falar a numeração usada, que foi 20. Aí temos o número de passagem, que é o limite das posições ativadas no vetor. Se eu tenho um vetor de 702 passagens, eu posso limitar. Eu quero 100 passagens somente, quero 50, quero 40. Componentes cognitivo e social. Né? Na verdade, é a distância entre as melhores posições de partícula e vizinhança. O R1 e R2 são números aleatórios. Fator de inércia é uma coisa importante, ele controla a influência da velocidade. Da velocidade anterior diante de uma nova velocidade. Limite de velocidade é uma forma de eu controlar a velocidade para que ela não ultrapasse aquele limite, para que ela não dê algum problema, que ela não gere, por exemplo, um salto muito grande de uma partícula e ela passar de um ponto ótimo, por exemplo. O threshold ele vai controlar a transição entre os estados binários da partícula. Isso daí é importante para este caso, que está sendo usado binário ainda. Eu poderia estar usando o sigmoide, mas não deu tempo de fazer a implementação correta dele. E os pesos, né, da área coberta, do número de passagens, peso de sobreposição. Na formulação do PCO é usado a fórmula da velocidade. Nesse caso aqui, ela é combinada com a inércia, somada com a posição local e a posição global. Foi feita uma limitação na velocidade para evitar oscilações, manter a estabilidade de busca. Então, a velocidade ela nunca ultrapassa esses valores, é um negativo ou positivo. A transição é convertida em 0 e 1 usando o threshold. Então, ele transforma a velocidade contínua em uma decisão binária. Então, se o valor for 0,5 e o threshold for 0,4, ele se transforma em 1. Se for o valor 0,3 e o threshold 0,4, ele vai para 0. Após a binarização, é aplicado o limite de passagens para garantir as soluções válidas. Então, aqui é usado o limite de passagens. Então, dentro daquele vetor de 702 posições,
eu quero que seja selecionado 50 número de passagens somente, que não ultrapasse esse número. Caso exceda aleatoriamente uma passagem 1, serão transformados em 0. Então, se eu marquei 50 número de passagens e apareceu 52 números, então essas passagens a mais, elas vão ser transformadas em zeros aleatoriamente. Funções objetivos testados. Aqui é um ponto importante, porque a primeira função objetivo foi original, ela é uma função linear, né? Eu tenho área de cobertura com peso, eu estou maximizando ela, estou minimizando o número de passagens também com peso e também tenho peso para sobreposição. Depois foi colocado uma função objetivo, ela é um pouco mais suave que as demais. Ela faz uma penalização gradual no número de passagens nesse formato, porque ela é não linear e racional. E a escolhida, que é a função 3, função objetivo 3, ela é linear também, bem parecida com a primeira original, porém ela tem uma penalização específica para o número de passagens. Então a primeira é simples, interpretável, tende às funções extremas. A segunda ela é uma penalização progressiva, suave na convergência, só que sensível ao threshold. E a penalização controlada, que é a função objetivo 3, ela apresentou melhora de estabilidade. A função objetivo original ela é uma função linear. Como características dela, temos uma combinação linear direta, ajuste fácil de peso, rápida convergência, sensibilidade a pequenas vibrações. Na figura ao lado é possível ver o gráfico de convergência dela. Foi usado 60 interações e 30 partículas para fazer esses testes. E bem no finalzinho das interações é possível ver que ela ainda está procurando os melhores ótimos, as melhores posições. Então, aumentando essas interações, provavelmente estaria chegando a valores melhores. Os problemas observados nos testes. Ela favorece soluções extremas e saturadas e penalizações do número de passagens são excessivas. É o que faz explodir a velocidade. A função objetivo 2, ela é suave, não linear e racional. Racional porque tem uma fração dentro dela. A vantagem dela. A penalização é progressiva e adaptativa. Então é bem interessante a forma com que ela foi feita essa penalização. Eu gostei. De repente eu teria que fazer mais testes com essa função. Mas ela ajuda a suavizar mudanças bruscas do vetor binário. É possível ver que a diferença deste gráfico de convergência com o anterior, esse aqui ele é bem mais suave. Por mais que ele tenha aqui uma convergência brusca entre a interação, a partir da interação 15 provavelmente até a 20, mas ela é bem suave, ela vai subindo a cada interação, a cada função objetivo que vai aparecendo. Uma desvantagem que foi observada é em relação ao threshold, ela não se deu muito bem com essa função binária. A função objetivo 3, ela é uma linear por partes, é um piecewise. Por quê? Porque ela tem essa função linear dentro dela e ela tem um cálculo à parte que é de penalidade, onde se passagens menores ou iguais a NP ele vai a zero, quer dizer que ele não dá penalidade nenhuma, e de valores maior que o número estabelecido, 50 número de passagens, ele já aplica uma penalidade.
Os resultados foram satisfatórios, as soluções com NP controlado deram resultados bons, sua posição foi moderada também e maior estabilidade durante a busca. No gráfico é possível ver alguns saltos bem interessantes. Ele dá um salto muito grande, daqui a pouco ele estabiliza, aí ele volta a subir novamente. Comparação entre as funções objetivas. A F1 é linear, a estabilidade dela é média, soluções de cobertura alta, controle de NP baixo, não foi muito bom esse controle, compatibilidade com threshold razoável e a convergência rápida. A função 2 ela é não linear, racional, estabilidade média também, soluções de cobertura de área de cobertura é boa, é alta, controle de NP é médio, não foi ruim, foi até que bom, compatibilidade com threshold já um pouquinho baixa, talvez pudesse entrar aí com uma função sigmoide para fazer um teste, convergência estável. A função 3 ela é uma linear por partes, foi uma boa estabilidade, função da cobertura da área coberta muito boa também, bem alta. Controle NP é um controle mais eficaz, compatibilidade com threshold alta e uma convergência estável também. A aceleração do GPU ela foi implementada exatamente por causa do primeiro problema que tivemos na função original, que eu tive na verdade. O PSO ele era 100% rodado em CPU. Então, numa execução com 300 interações, 50 partículas e 15 runs, custou 12 horas parado em frente ao computador esperando rodar tudo isso. Agora foi implementado a GPU, os vetores de velocidade são movidos por GPU, é um torch device CUDA, operações de PCO em batch enormes, isso daí também ajudou bastante. Ganho observado foi aproximadamente 5 a 10 vezes. Permitiu testar mais combinações de parâmetros, permitiu maior diversidade também, então isso ajudou muito. Acho que foi um dos pontos que mais ajudou a melhoria do processo. Problemas encontrados durante os testes. Então, velocidade ultrapassava limites. Então, o threshold era totalmente instável. Foi mexido em código e alguns parâmetros para essa correção. Explosão do número de passagens na segunda função objetivo. Sobreposição elevada sem penalização clara, então isso não tem uma penalização mesmo, ainda não tem. Diferença entre binário real e esperado, então teve essa diferença. Estava errado o threshold inicial que havia sido colocado, foram feitos ajustes no código para isso, para essa correção. O threshold estava mal definido quando a função objetivo não era compatível. Então, para cada função objetivo seria bom regular esse threshold, a numeração dele, por exemplo, usava 0,8. 0,8 estava funcionando bem na primeira função objetivo. Quando foi colocar o mesmo valor na função objetivo 3, ele não foi muito compatível. Então eu tive que reduzir o valor threshold de 8 para 0,3, de 0,8 para 0,3 e acabou funcionando melhor. E uma sensibilidade excessiva na função objetivo 1. Então esses foram alguns resultados observados durante os testes. Melhorias aplicadas. Introdução do threshold fixo para fazer a binarização. Melhor controle de NP, foi a função objetivo 3. Implementado o PCO com o PyTorch, a gente já falou sobre isso. Redução do custo de processamento geométrico, isso foi uma coisa muito interessante. Eu acho que ainda é possível melhorar mais essa performance. Padronização de type device, também vou ter que melhorar um pouquinho mais isso, mas ele já trouxe um bom resultado.
refatoração da atualização de velocidade. Então, com isso, ganhamos mais estabilidade. E correção do vetor de decisões. Os zeros e uns ele não estavam funcionando como deveriam. Os parâmetros do PSO, esses são os valores usados de comparação. Então, o primeiro teste em janeiro foi rodado com 50 partículas, em dezembro com 90. O número de iterações foi o mesmo, consegui aumentar a quantidade em 5 pontos, na verdade, a execução de runs. Eu consegui abaixar o número de NP, mas o resultado não foi tão bom assim. O cognitivo, social e inércia eu mantive. O limite da velocidade é um ponto que eu tenho que explorar um pouco melhor. Ele estava com uma velocidade muito alta e isso estava gerando grandes saltos. Eu abaixei esse valor, diminuiu bastante, mas acho que dá para refinar um pouquinho mais esses valores. O threshold, como eu falei, agora nessa versão de dezembro foi melhor com 0,3. E os pesos. Inicialmente estava com peso maior em área coberta, com 3. Aumentei um ponto o peso nessa de dezembro, porém eu aumentei o peso de NP, porque aumentando o peso de NP eu aumentava a penalização dele, forçava ele a diminuir um pouco mais. E aqui estão os resultados, os gráficos de convergência por interações, comparando de janeiro com o de dezembro. Aparentemente o de janeiro se percebe que ele está formando uma escada, né? Sempre procurando o melhor. E o de dezembro não, o de dezembro ele teve uma boa estabilidade. Ele teve um rápido aumento, né? Convergiu rapidamente e depois foi convergindo aos poucos, mas sempre com um pouquinho de melhora. No caso, esse gráfico é um gráfico combinado que eu fiz, onde o verde temos a cobertura em porcentagem da área coberta, o vermelho seria o número de passagens e o roxo a sobreposição. No gráfico combinado de janeiro, o número de passagens de sobreposição foram menores, comparados com a versão agora de dezembro. Porém, a versão de dezembro eu consegui um maior número de área coberta. Então foi bem melhor do que os valores de janeiro. O desvio padrão teve uma alteração muito interessante, porque é bem nítido perceber a estabilidade que ele ganhou depois que foi aplicadas as alterações. E aqui o gráfico de cobertura. É possível visualizar no gráfico de janeiro que a área coberta deu 93,4%, porém uma área, um número de passagens em 55%. Já a versão de dezembro, a área coberta foi 96,55%, foi bem maior. Inclusive, até visualmente, é possível visualizar as passagens cobrindo bastante o gráfico. Porém, o número de passagens foi um pouquinho maior, em 8 pontos. 55 foi para 63. Diante disso, a sobreposição também de dezembro foi maior, mas isso é diante o número de passagens. Quanto maior passagens, maior foi a sobreposição. E aqui são as tabelas com todos os resultados conseguidos. Em janeiro, na segunda rodada, foi encontrado o melhor ponto. Foi uma área de cobertura de 93,40. É possível visualizar que todos os outros valores encontrados da área coberta foram abaixo de 200 mil metros quadrados, ou abaixo de 90%, enquanto na versão de dezembro, todos eles foram acima de 90%. Foram 2 abaixo de 200 mil quilômetros. Então, o resultado
foi muito melhor, foi bem satisfatório. A intenção agora seria manter esse valor de AC com um número menor de passagens. Para trabalhos futuros, a intenção é refinar mais o PSO binário, né, fazer alguns ajustes de threshold, alguns testes sigmoide, V-shaped para binarização, expansão da função objetivo, talvez usar uma multi-objetivo com AC e número de passagens simultaneamente, fazendo o controle das duas ao mesmo tempo. Fazer uma modelagem realista, isso já está sendo feito, já está sendo pesquisado no projeto Pense, usando os custos operacionais reais, por exemplo, o tempo de download dos dados do satélite. Conclusão. A função objetivo demonstrou melhor equilíbrio entre as áreas cobertas, número de passagens, sobreposição. O uso do threshold em um conjunto de penalização resultou em soluções mais estáveis, isso é verdade, isso foi feito teste. Eu não consegui colocar todos os testes aqui, que ia ficar muito longo. O PSO binário foi capaz de gerar soluções viáveis e compatíveis com as restrições de número de passagem aérea coberta. A implementação de EPI aumentou a velocidade, isso foi um ponto positivo nessa versão. Os testes mostraram pequenas escolhas de função objetivo. Na verdade, a função objetivo, diante das mudanças de parâmetros, dá um valor muito diferente. Muito diferente. No primeiro linear, colocando o valor de AC maior, do peso dele maior, foi melhor do que manter o peso de NP maior. Eu fiz esses testes, dava diferença na época, e agora também fiz esses testes, deu uma diferença grande. Então, ela é muito sensível à mudança de parâmetros e de threshold também. Aqui estão algumas referências que eu fiz a pesquisa. Eu já tinha muita informação do artigo anterior que eu havia feito, usei eles também, não coloquei na referência, mas tem muita coisa aqui do INPE, da própria NASA, referente a SAR, referente ao projeto PENS também, que é esse primeiro, que é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, foi esse que usamos, né, como baseline para fazer o projeto. Temos também alguns outros aqui, como do Comando da Aeronáutica, linhas de atuação do projeto Pense, o que é o Shapefile, eu coloquei algumas informações também aí, informações sobre meteorísticas, sobre PSO, enfim. A apresentação ela acaba aqui. Agora, o que eu estaria fazendo? Vamos mudar aqui. Se possível, altera. Okay. Ótimo. Deixa eu me ajeitar aqui. Opa. Eu acredito que aqui é possível fazer o acompanhamento. Vamos lá. A minha intenção é colocar rodar o sistema. Ótimo. Então, vou explicar o código aqui. Espero que seja possível estar visualizando. Tem um pequeno problema no mouse aqui. Bem, aqui... Vou tirar eu daqui. Perfeito. Aqui eu vou me conectar a GPU pelo Colab, essa aqui é a minha área de desenvolvimento. Tem os recursos usados. Para ver como eu rodei e fiz vários testes, eu estou com 15,74 unidades de computação. Quando comecei a rodar, eu estava com 300.
Eu estou rodando isso aí aproximadamente há um mês e meio ou mais, tentando fazer os devidos ajustes. Vou fazer a conexão no ambiente. Configuração local. Não sei o que é isso. Eu vou fazer a conexão simplesmente. Pronto. Bem, aqui o PCO começou a ativar novas funções objetivo, onde eu fiz os testes. PCO binário. Aqui tem as importações via Python, NumPy, Random, Time, Match, enfim, todas estão aqui. O Shape, que é o Shapefile, ele usa Polygon, onde foi colocado inicialmente, né, foi colocado o GPU. E aqui é onde ele pega os arquivos Shapefile. Eles estão aonde? Eles estão direto no meu Drive, tá? Tem dois arquivos, é o área interesse.shp e o passagem SHP. Esses arquivos já saíram do projeto Pense, foram passados para os alunos para que possamos aí fazer os testes necessários e fazer o desenvolvimento do sistema. Então, aqui eu vou primeiro conectar e rodar esse cara aqui. Ele vai conectar, pedir para mim entrar e dar liberação ao Drive. Opa. Selecionei errado. Tentar novamente. Certo. Qualquer coisa roda novamente. Ele demora um pouquinho. Aqui são os parâmetros que eu tenho. Eu preferi manter os parâmetros localizados no único local. Fica mais fácil alterar os valores e fazer os testes. Aqui eu tenho alguns parâmetros que não estão sendo usados como deveriam, tá? Mas os principais são exatamente esses aqui. Onde tem o número de passagens aqui eu coloquei 60. Eu estava fazendo um teste durante a madrugada e teve um pequeno problema, acabou parando. Eu vou colocar um teste aqui com 20 quantidade de partículas e com 50 iterações em PSO. Número de runs eu não vou pôr muito, vou colocar somente 4. Acho que deve ser suficiente para não tomar muito tempo. V máximo 60, threshold de 3. Vou manter os pesos. O W e os componentes cognitivo e social. Vou manter os mesmos valores. Coloco para rodar novamente para poder fazer essa nova leitura. E aqui eu já tenho as funções objetivas, onde ele faz também os cálculos geométricos. Então tem o número de passagens, as intersecções que são feitas, né, nas áreas de interesse e seleção de passagem, são exatamente os dois arquivos shapefiles que foram lidos lá em cima. A intersecção, alguns cálculos que são realizados. União, ele usa intersecção união-all. Transforma para quilômetro quadrado. Aí tem algumas condições que são colocadas aqui para não zerar o overlap. O overlap, nesse caso aqui, é a sobreposição. E aqui tem algumas informações, como o número de passagens, a quantidade, que são 702, enfim. Aqui é a normalização do número de passagens. Havia sido feito um erro, e eu acabei rodando com esse erro, depois eu corrigi, que ao invés de pegar o número de passagens normalizado, eu estava pegando o número de passagens inteiro.
e estava sempre zero. Por sorte ele deu certo, mas ele não estava dando os valores corretos como deveria, né? Eu não vou pôr para rodar as outras funções, então tem a função objetivo 1, ela está comentada para facilitar os testes também. A 2, no caso, é a original, só invertemos aqui o nome, só eu inverti o nome. E aqui a função objetivo 3. Aqui é um teste que eu tinha feito, acabei não apagando ela. Eu ponho ela para rodar. Bem, aqui tem uma outra parte do código importante. Aqui é uma forma de eu selecionar qual é a melhor solução, né? Então, a primeira coisa que ele pega é a função objetivo, depois ele vai pegar a área coberta, depois ele faz número de passagens e depois sobreposição. Update da velocidade. A cada vez que roda o sistema, ele tem que fazer o upgrade da velocidade. Então, essa velocidade, se ela ficar constante, ele acaba parando num ótimo local e vai pensar que aquilo é o fim do programa. Ele vai sempre estar girando, as partículas sempre vai estar pelo mesmo local. Então eu tenho que sempre estar dando uma chacoalhada, digamos, no sistema para que ele possa estar jogando as partículas para outro lugar. A partir do momento que a partícula encontra uma posição melhor, ela vai chamar todas as outras, ou ele vai iniciar daquela posição na próxima iteração, por exemplo. Foi colocado a GPU aqui para poder rodar, foi feito várias alterações. Temos aqui o cálculo na velocidade cognitiva, velocidade social, da velocidade de inércia. Isso é somado para mim obter uma nova velocidade e poder fazer um clipe, que é exatamente qual é a velocidade que eu tenho. É o cálculo da velocidade, do ponto do update dela. Tem também um cálculo de update de posição, então ele faz um update da posição da partícula, exatamente aqui que entra o cálculo do threshold, onde tem um vetor binário. E aqui é onde entra o cálculo de limite do NP máximo. E temos o cálculo também da posição da partícula. Então, é um class aqui da partícula. Praticamente todas essas, caso o update da velocidade, update de posição e o class particle, são fórmulas padrões do PSO. A gente coloca elas aqui e faz uma reformulação dessas fórmulas para que eu possa atender a solução que está sendo proposta. A gente roda aqui, já foi rodado, e aqui temos o PSO. Então aqui, eu só fazer alguns testes. Aqui é onde tem o antigo, né? No caso o cálculo antigo do PSO, isso foi alterado muito pouco. Foi colocado algumas informações para fazer GPU, para deixar mais rápido esse cálculo. Então aqui ele atualiza o melhor score, o melhor score de partícula, o melhor score global. Ele guarda as informações são passadas para frente, e aqui toda hora ele está rodando e gerando novas posições de partículas e novas velocidades. Vamos rodar ele. E aqui é o loop, onde fazemos o run. Seria em torno de 15 a 20 vezes, né? Nesse caso eu coloquei 4. Aqui também já estou rodando ela. Aqui tem um start time para saber qual tempo que dura cada run, todo o processo. Tenho aqui também códigos para salvar em Excel. Tenho códigos para poder gerar os gráficos.
e aqui ele está gerando. Vamos ver quanto tempo demora para fazer essa primeira partícula. Eu acredito que em torno de 1 ou 2 minutos. Eu vou colocar alguns cortes aqui. Bem, a primeira rodada ela durou 1 minuto e 25. Ela trouxe uma função objetiva de 3,29. Eu acredito que ela gere abaixo de 90% de área coberta. Vamos verificar no final. E acabamos de execução. Então temos o que aqui? Temos um valor de 87%, 87,4% de área coberta, com um número de passagens de 53. Não foi muito bom o resultado, com certeza, foram muito poucas execuções, poucas partículas, poucas interações, e deu 34% de sobreposição. A gráfico de convergência é esse aqui. É uma coisa que eu tenho que analisar melhor como fazer, porque ele tem uns saltos, aí ele estabiliza, depois dá outro salto, aí ele começa a achar algo melhor, depois dá uma estabilizada e vai aos poucos melhorando a procura. Aqui o gráfico combinado não tem muito o que dizer nele, aqui só mostra um ponto de menor área de cobertura, de sobreposição. Aqui deu 57, que havíamos falado, de número de passagens. E provavelmente esse cara mesmo que, esse ponto aqui, que foi o melhor, né? No caso foi esse o primeiro, melhor ponto, se não me engano. A gente vai ver agora não no gráfico, mas nós vamos ver agora em outro local, na tabela. Aqui, área coberta 87%, número de passagens 57%. Então, ele até tentou abrir mais aqui a área de interesse, mas ele não conseguiu muito sucesso. Ele precisa de muito mais iterações e partículas para ele poder chegar em valores melhores. Aqui o gráfico de convergência, né? A média, o desvio padrão foi bem interessante, mas é aquilo, ele chegou num ponto aqui, devido ao número de iterações, não ficou muito bom os resultados. Bem, o que nós temos aqui agora? Essa aqui é a tabela que foi configurada para trazer. Bem, como são 4 valores, são 4 runs, ele pega de cada run, ele pega o melhor de cada rodada. Aqui ele pegou o valor da função objetivo 3,33. Essa aqui foi considerada a melhor de todas, provavelmente foi a última. Ele teve uma área coberta de 188 mil metros quadrados, com 87,4% e 57% de passagem. É possível visualizar que a segunda passagem até que não foi tão ruim em relação à área coberta, porém, ela teve uma sobreposição muito grande, né? Inclusive, essa outra aqui também, o número 3, uma sobreposição muito grande. Então, a sobreposição ela tem um peso também decisivo na escolha da função objetivo, da escolha da melhor partícula. Tudo bem?
Espero ter passado todas as informações necessárias para o entendimento. Acho que acabou ficando um pouco confuso, porque é um processo de otimização difícil de implantar, complicado. Tem muito cálculo matemático, muita informação, e ele trabalha com áreas georreferenciadas. E isso realmente é um pouquinho confuso. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu não entendi. Ainda confesso que não entendo 100%, né? Porque eu já abri uma vez esse shapefile, tem muita informação, são muitas tabelas dentro dele. Inclusive, uma das informações é o tempo de download de cada informação. Então, isso daí está sendo implementado atualmente. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu agradeço a todos, agradeço quem ficou até o fim. Obrigado por esse momento aí que vocês estão me dando para essa força. Então, agradeço a todos aí. Agradeço, professor.